Olá, alunos do canal Direito em Tela. Dando continuidade ao assunto responsabilidade civil do Estado, vamos ver agora o dano indenizável. De acordo com a doutrina, para que o dano seja indenizável, deve reunir duas características: ser anormal e específico e exceder o limite do razoável. Dano anormal é aquele que ultrapassa os inconvenientes naturais e esperados da vida em sociedade. Isso porque o convívio social impõe certos desconfortos, considerados normais e toleráveis, não ensejando o pagamento de indenização a ninguém. Por exemplo, um exemplo do dano normal é o funcionamento de uma feira livre em uma rua residencial. Considera-se dano específico aquele que alcança destinatários determinados, ou seja, que atinge um indivíduo ou uma classe delimitada de indivíduos. Por isso, se o dano for geral, afetando difusamente a coletividade, não surge o dever de indenizar. Um exemplo desse dano que atinge a todos é o aumento no valor da tarifa de ônibus. É um dano geral. Presentes os dois atributos, considera-se que o dano é antijurídico, produzindo o dever de pagamento de indenização pela Fazenda Pública, pelo Estado. Se o prejuízo anormal e específico for causado em decorrência de obra pública, o Estado é responsável pelo ressarcimento integral do dano, aplicando-se a teoria objetiva. Entretanto, se a lesão patrimonial decorreu de culpa exclusiva do empreiteiro contratado pelo Estado para a execução daquela obra, é o empreiteiro que detém a responsabilidade primária, devendo ser acionado diretamente pela vítima com aplicação da teoria subjetiva, respondendo o Estado em caráter subsidiário. A responsabilidade do Estado poderá ser solidária se o resultado adveio da ausência de fiscalização por parte do Estado na execução do projeto. Nos casos em que o Estado deixa de agir e, devido a tal inação, não consegue impedir um resultado lesivo, nós falamos em dano por omissão. Os exemplos envolvem prejuízos decorrentes de enchente, bala perdida, queda de árvore, buraco na via pública, bueiro aberto sem sinalização e que causam dano a particular. Tais casos têm em comum a circunstância de inexistir um ato estatal causador do prejuízo. Os danos por omissão submetem-se à teoria subjetiva. É esse o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 179-147, e pela doutrina majoritária. Todavia, quando a omissão, em regra, existe a necessidade da presença do elemento culpa para a responsabilização do Estado. Em outras palavras, nas hipóteses de danos provocados por omissão do poder público, a sua responsabilidade civil passa a ser de natureza subjetiva, na modalidade culpa administrativa. Nesses casos, a pessoa que sofreu o dano, para ter direito à indenização do Estado, precisa provar, o ônus da prova é dela, precisa provar a culpa da administração pública. A culpa administrativa, no caso, origina-se pelo descumprimento do dever legal, atribuído ao poder público de impedir a consumação do dano. Ou seja, decorre da falta no serviço que o Estado deveria ter prestado, abrangendo a inexistência, a deficiência ou o atraso desse serviço, e que, se tivesse sido prestado de forma adequada, o dano não teria ocorrido. Cabe um parêntese sobre a chamada reserva do possível. Tornou-se comum a utilização por parte do Estado, da Fazenda Pública, da chamada tese da reserva do possível,
como excludente da responsabilidade estatal na implementação de direitos sociais e políticas públicas. Surgida no direito alemão, a referida tese justifica a omissão estatal usando pretextos como contenção de gastos, limitação orçamentária. A regra é a de que limitações orçamentárias não podem legitimar a não atuação do Estado no cumprimento das tarefas relacionadas aos deveres fundamentais. A exceção em que se aplica a teoria da reserva do possível é admitida em situações em que seja demonstrada a total impossibilidade real de atuação do Estado em razão dessas limitações orçamentárias. Assim, se existem recursos públicos, mas se optou pela utilização em outros fins, não voltados para a realização dos direitos fundamentais, não é legítima a arguição da teoria da reserva do possível. A jurisprudência do Supremo até admite a utilização excepcional da tese da reserva do possível, desde que haja um justo motivo, objetivamente comprovável, cabendo ao Estado demonstrar que não teve como concretizar a pretensão solicitada. E então, gostou da aula? Foi útil para você? Converse com seus amigos e nos siga lá no Facebook, no Instagram e acompanhe sempre o canal Direito em Tela no YouTube. Vem ser feliz com a gente!